Garry Kasparov é o melhor enxadrista de todos os tempos? Essa é uma questão que está sempre aí no, digamos assim, bate-papos aí da comunidade enxadrística. A gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo, sobre a minha opinião. Vamos ver uma partida aí do velho Gary, o Ogro de Baku. Mas antes da gente começar, deixe o seu like para não esquecer. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E vamos lá então. Bom, essa questão é uma questão sempre subjetiva, né? Tem gente que um embasamento, né, acha que é o Fischer, outros acham que é o Carlsen, né? Outros acham que é o Karpov, alguns acham que é o Morph, né, por ter sido o melhor lá nos primórdios do xadrez, quando não se tinha tanto conhecimento e informação, né? E jogou um xadrez muito à frente do seu tempo. Sempre uma opinião subjetiva. Cada um desses tem seus méritos, né? E acaba sendo uma questão de opinião. Para mim, Kasparov é o meu número um na lista, porque ele foi, digamos assim, o número um do mundo por 20 anos, né, de rating, desde que foi campeão mundial em 1985 até se aposentar em 2005. E jogou um xadrez assim impressionante assim de ataque, vistoso, posições muito difíceis de jogar e tal. Tinha uma energia gigantesca, né? Parecia que as peças dele tinham superpoderes. E tem um número, assim, um sem número, né, de belas partidas de ataque e tal. Além de ser um jogador completo, também jogava muito bem estrategicamente, em finais, como acontece com os jogadores desse patamar, digamos assim. Mas, claro, é uma opinião pessoal, cada um tem a sua. E aqui eu trouxe uma partidinha para, digamos assim, a gente saborear um pouquinho do xadrez do velho Gary. Bom, aqui ele estava na 1981, torneio de Tilburg, estava na ascensão dele. Aqui ele tinha 18 anos de idade, né? Jogando contra o Ulf Anderson, um jogador muito conhecido pela sua solidez, por ser difícil de ser batido. E o que o Kasparov vai fazer nessa partida aqui é para muito poucos, né? Então, e aqui lembrando que ele estava na ascensão dele em 1984, que ele ganha o torneio de candidatos, matches de candidatos na época, e vai desafiar o Karpov para ter os famosos embates ali, Karpov e Kasparov, e jogaram 5 matches pelo Campeonato Mundial. Mas aqui, ainda o Kasparov com 18 anos, fez isso aqui contra a Rocha, né, o Ulf Anderson, em 1981. Então, Kasparov jogou um peão-dama, o Ulf convidou aqui para Ninzo-Índia, cavalo C3, bispo B4 é Ninzo-Índia. Kasparov gostava muito de jogar com cavalo F3, e o Ulf foi para a Índia da Dama, B6. E o Kaspa jogou a sua variante favorita, A3, chamada variante Petrosian. Tem como ideia jogar cavalo C3, em seguida sem permitir a cravada bispo B4. Bispo B7 jogou o Ulf, cavalo C3 jogou o Kasparov, e aqui o Ulf jogou um lance diferente, não mais comum, que é cavalo E4. O lance principal da teoria aqui é D5. Depois de C toma, dá para tomar de peão, mas normalmente as pretas preferem tomar de cavalo. Não dá para ocupar o centro direto, porque toma, toma e vai ficar caindo o peão. Mas aí as brancas podem preparar com dama C2 para E4, ou mesmo jogar calmamente E3 e desenvolver o bispo para cá, dar um cheque, ou para D3 e depois jogar aqui pelo centro. A teoria vai longe nessa posição. Ulf jogou cavalo E4, ocupa a casa E4 com peças, né?
E aí o Kasparov vai jogar aqui de maneira muito, digamos assim, ativa, empreendedora aqui na abertura. Joga cavalo por E4, bispo por E4 e um lance difícil aqui, cavalo D2, que é o lance mais forte, né? O cavalo não parece muito natural, né? Fica na frente do bispo, mas o Kasparov questiona o bispo do Wolff. Ele tem duas diagonais para voltar, G6 ou B7, e o Wolff escolhe bispo G6, que talvez seja um pouquinho pior, né? Depois de bispo B7, o Kasparov pretendia jogar E4, uma pequena vantagem aqui, domínio do centro, vantagem de espaço. No entanto, o bispo em G6 ele vai ficar um pouquinho pior, pelos motivos que a gente vai ver na partida. O bispo vai ser um alvo para as peças brancas e as brancas podem jogar aqui G3 e tomar controle agora da grande diagonal. O Wolff jogou o cavalo C6, atacando o peão de D4. O Kasparov defendeu com E3. É que o Wolff jogou A6. Um lance duvidoso, que tem uma ideia que a gente vai ver na partida, que é jogar um B5 já já. Talvez um pouquinho melhor fosse ganhar um pouco mais de espaço no centro com E5, mas depois de D5 as brancas têm uma pequena vantagem devido ao espaço. Depois de E3, A6, Kasparov jogou B4, ganhando espaço também na lado da dama. E aí o Wolff mostrou a sua ideia, que é jogar B5, né? A ideia do A6. E depois de peão toma, o Kasparov jogou bispo B2. Né? Por que ele não capturou esse peão, que está no A? As pretas podem capturar o peão de B4, para que o peão na coluna A está cravado, a torre de A1 estaria caindo. Depois de bispo B2, agora ameaçando capturar, o Wolff defendeu com o cavalo A7. E aí o Kasparov, não, ao invés de jogar o natural bispo G2, ele sempre buscava tirar o máximo das posições. E aqui ele joga H4, ganhando não só espaço na lado do rei, mas como ameaçando ganhar o bispo. Com H5, bispo F5, G4, o bispo estaria sem casa. Quer dizer que o Wolff jogou o natural H6 para dar a casa H7 para o bispo. Embora digamos assim, o melhor talvez seja jogar F6, dar a casa F7 para o bispo e neutralizar a diagonal do outro bispo. Embora as brancas tenham grande vantagem depois de H5, bispo F7, E4, dominando o centro, bispo E7, H6, G6 para manter a coluna H fechada e bispo G2. As brancas têm mais ou menos vantagem em todos os lugares do tabuleiro. A gente pode dar uma clara vantagem, como se diz aí no jargão xadrístico aqui, para as brancas. Voltando à partida, o Wolff jogou H6. E o Kasparov agora ele joga de maneira brilhante D5, sacrifica um peão para abrir a diagonal desse bispo. Por isso o F6 era um pouco melhor para neutralizar essa diagonal. Essa é muito forte. O Wolff toma, agora o Kasparov desenvolve atacando o peão de D5 e o Wolff Anderson defende com C6. Finalmente o Kasparov faz o roque e agora as pretas têm dificuldades em tirar esse bispo. Se bispo é 7, é possível capturar lá em G7 o peão. Então o Wolff agora joga F6. O problema é que está atrasado o desenvolvimento aqui, o bispo tem que sair para rocar, então o Kasparov não dá tempo, não deixa muito respiro para o Wolff, joga a torre E1 para jogar E4 e abrir a coluna na cara do rei do grande mestre sueco. Bispo E7, natural, desenvolvendo e preparando o roque, mas aí o Kasparov veio com dama G4. Agora se o bispo sai, dá para tomar o peão de G7. Então o Anderson decide defender com o rei, com a ideia de fazer o roque artificialmente, passar a torre e depois tirar o bispo, passar o rei, completar o roque. Mas o Kasparov não vai dar tempo, não vai dar respiro para o Wolff. Ele joga H5, atacando o bispo vai para H7, agora ele abre
Ainda mais a posição com E4, dando vida para todas as peças. Depois G4, D toma E4, caspa toma de bispo, ele troca os bispos, esse bispo aqui está defendendo a casa G6, que vai ficar fraca depois da troca, bispo por E4, cavalo por E4, agora esse cavalo entra na parada, e a da casa G6 está disponível para a dama, o UF traz o cavalo para o jogo, que é muito lógico, o cavalo está esquecido lá em A7, lá no canto, então ele vem para a defesa. Mas como é muito comum no Kasparov, ele bota todas as peças no ataque. Muito comum nas partidas do Kasparov, ele botar todas as peças em jogo e aí vem um ataque brilhante, uma combinação brilhante. Então ele traz a última peça, torre em D1, ameaça o peão de D7. O UF coloca a torre ali para defender. E aqui, agora com todas as peças em ação, Kasparov faz uma combinação brilhante. Ele joga cavalo por F6. Absolutamente brilhante. G por F6 jogou UF. A questão é que se ele tomar de bispo, agora dama G6 cheque. Rei F8. Se rei G8, torre E8 cheque e pode abandonar. Vai ganhar a dama. Rei F8. Bispo toma F6. Tem que tomar de peão. Se tomar de dama, torre E8 é mate. E aqui o Kasparov tinha preparado um lance absolutamente brilhante para arrematar, que é torre E6. Não há defesa para torre toma F6 cheque. Se tomar a torre, toma a torre de D8, rei E7, torre toma D8, ganhando aqui para o Kasparov. Então o UF tomou de G, veio mesmo dama G6 cheque, rei F8, e agora ele muda de, digamos assim, direção, né? O bispo parece muito forte aqui, mas ele percebe o ponto H6 fraco e o bispo vem para C1, ameaçando o bispo toma H6 cheque. O UF joga D5 para abrir a defesa dessa torre pela segunda fila. Então aqui se bispo toma H6, torre toma, rei toma, ele pretendia jogar rei G8. E se der um respiro, tentar passar a torre assim, ele pode jogar bispo F8 e trazer essa torre para a defesa. No entanto, Kasparov não dava respiros no ataque. Agora ele joga torre D4, outro lance muito forte. De repente essa torre passa para G4, para o ataque. E esse ataque é decisivo. O UF joga cavalo D6 para trazer o cavalo aqui para a defesa. Torre G4. Agora ameaça cheque, tomar a torre. O UF joga cavalo F7, mas aqui o Kasparov vai arrematar brilhantemente com o bispo toma H6 cheque. Se tomar de torre, dama G8 é mate. Se tomar de cavalo, dama G7, vai cair mais ou menos todas as peças aqui. Rei E8, dama toma cheque, rei D7, dama toma H6, com qualidade a mais, peão e ataque, ou seja, vantagem decisiva. Então jogou rei E8 aqui o UF, mas depois de bispo G7 ele abandonou. Ele está ameaçando a torre, e se jogar a torre G8, simplesmente H6, H7, e o peão vai virar dama e vai ganhar essa torre. Não tem o que fazer. E não tem lance simplesmente aqui. Se tirar o rei, o Kasparov pode tomar o cavalo e mantém o ataque, agora com vantagem material também. É uma verdadeira obra-prima essa partida do Kasparov contra um dos melhores jogadores do mundo, então, e conhecido por ser sólido como rocha, né? Difícil de ser batido o Anderson. Então, vamos dar uma olhadinha na precisão da partida. Kasparov fez 94,7% contra 82,5% do UF. Uma pressão muito boa para uma partida de ataque como essa. Brilhante. Então é isso. Por isso eu acho
Kasparov, né? Essas coisas que eu falei, ele tá, para mim, ele é ainda o maior da história. E mesmo em qualquer lista, ele vai aparecer entre os primeiros, né? Isso é quase unânime. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, para ajudar a gente a crescer, isso é muito importante. E até o próximo vídeo.